Bom dia, eu quero te saudar com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Nesta manhã de hoje, meus amados ouvintes, eu gostaria de ler uma palavra de Deus para você meditar no que está acontecendo hoje em dia com a humanidade. Nós devemos se prevenir, nós devemos se alertar das coisas que estão acontecendo. Glória a Deus, para você meditar, meu amigo, na palavra de Deus. É uma palavra que vai acontecer nos últimos dias, que você medite. Em Apocalipse, capítulo 9, do verso 13 em diante, é a sexta trombeta. Você vai meditar nesta palavra quando a sexta trombeta tocar. Então diz assim a palavra de Deus: o sexto anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os quatro anjos que se acham presos junto do grande rio Eufrates. E foram soltos os quatro anjos que havia sido preparado para aquela hora, dia, mês e ano, a fim de matar a terça parte dos homens. O número dos exércitos dos cavaleiros era de 2 milhares de milhares, pois ouvia o número dele. E assim viu os cavalos nesta visão. Os que sobre eles estavam montados tinham couraça de fogo e de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeça de leões, e de suas bocas saía fogo, fumaça e enxofre. Por essas três pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía das suas bocas. Porque o poder dos cavalos estava nas suas bocas e nas suas caudas, porquanto as suas caudas eram semelhantes à serpente, e tinham cabeças, e com elas causava dano. Os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos, para deixarem de adorar aos demônios e aos ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir e nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, e nas suas prostituição, nem dos seus furtos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amado ouvinte, você que está me ouvindo neste áudio, você preste atenção nessa palavra que foi lida, você medite. Você não entendeu bem a leitura, você procura ler na sua Bíblia, em Apocalipse, capítulo 9, a sexta trombeta, quando a sexta trombeta tocar. Ora, irmãos, ouvintes da palavra de Deus, o apóstolo João, quando ele foi arrebatado em espírito para escrever o livro de Apocalipse, foi o que aconteceu com o apóstolo João. O apóstolo João, segundo a história, não está na Bíblia, mas na história, o apóstolo João foi
jogado dentro de um tacho de azeite fervendo. Mas quando os romanos, isso quem fez foram os romanos, quando fizeram isso com o apóstolo João, jogaram ele dentro de um tacho de azeite fervendo. Foi meio que ter caído assim dentro de uma água gelada. Não aconteceu nada com o apóstolo João. Quando eles viram que não venceram, não aconteceu nada com João, transportaram ele para uma ilha chamada Patmos, uma ilha deserta, sem ter alguém nessa ilha. A única pessoa que foi habitar nessa ilha foi o apóstolo João. Então, nessa época, e aí Deus usou João para escrever o livro de Apocalipse. Ele foi arrebatado em espírito. Então, foi visto, João viu lá no céu tudo o que já tinha acontecido na terra e o que ia acontecer. Então, esta palavra aqui, o sexto anjo, a sexta trombeta que o apóstolo João contemplou lá no céu, é coisa que vai acontecer no final dos tempos, na grande tribulação. Isso é um ato que vai acontecer na grande tribulação. Então, quando o anjo tocou a sexta trombeta, o anjo deu ordem para o outro anjo: vai e solta os 4 anjos que estão amarrados, estão presos lá no grande rio Eufrates. O que é o rio Eufrates? Quando Deus formou o homem do pó da terra e fez um jardim para o homem cuidar. E nesse jardim tinha 4 grandes rios que circulavam no jardim do Éden. Então, esse rio era 4 afluentes que arrodeavam o jardim. Então, meus amigos, esse era o rio Eufrates, era um dos rios que circulava dentro do jardim do Éden. Então, tudo indica aqui, pela história da palavra de Deus, que esses 4 anjos eram perversos, grande, altamente perversos, perigosos. Então Deus amarrou esses anjos, prendeu esses anjos. Quando chama anjo, meus amigos, não é anjo de Deus, é anjos, esses aí são anjos caídos. Que é anjo caído? Aqueles que pecaram contra Deus lá no céu, fizeram uma rebelião junto com Lúcifer, Satanás, para querer tomar o trono de Deus. Então eles foram lançados para as trevas. Esses anjos que estão amarrados não é anjo de Deus, são demônios perigosíssimos. Então Deus prendeu esses anjos para não causar dano. Mas eles estão preparados para o dia, hora, mês e ano do que vai acontecer na grande tribulação. Então João viu tudo isso. Quando esses anjos são soltos, eles usam os cavalos para danificar as pessoas. Qual as pessoas? As pessoas idólatras, as pessoas malfeitores, roubadores, igual você ouviu aí a leitura. Então, por que Deus fez isso? Para os outros que viram esse fato se arrepender. Porque Deus é maravilhoso, Deus é amor, mas Ele também é justiça. Então, Deus fez isso para os outros se arrependerem, virem se arrepender. Mas o que aconteceu? Que eles viram tudo isso e não se arrependeram. Olha, quando nós falamos de que a idolatria é um pecado que agrava muito o coração de Deus, as pessoas acham que é coisa nossa, dos evangélicos, mas não é a Bíblia. Você ouviu aqui, então você procura ler na sua Bíblia que você vai observar o que foi que foi solto esses anjos para quê? Para matar a terça parte dos homens. Quais homens? Os idólatras,
que adora ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que nem pode nem falar, nem enxergar e nem andar. E no nosso país, Brasil, é o que o pessoal faz. Eles tiram a glória de Deus e colocam num pedaço de madeira, num pedaço de ferro, que o homem fabricou. E isso é abominável aos olhos do nosso Senhor, Criador dos céus e da terra. Então, ele fez isso, ele vai fazer, ele vai fazer isso aí para ver se os outros se arrependem e cheguem-se a ele para ser salvo. Mas o que acontece é que eles não se arrependem, nem dos furtos, nem das feitiçarias, nem das idolatrias, nem das prostituição. Não se arrependem. Isso é um alerta para você, meu amigo, reconhecer Deus antes de sair, reconhecer que Deus enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, no lugar do pecador, no lugar do idólatra, no lugar do roubador, no lugar do prostituto, no lugar do feiticeiro, para morrer no lugar dessas pessoas. Mas isto só acontece para essas pessoas se eles crerem em Jesus, crerem no sacrifício que Jesus fez lá na cruz. Se ele não reconhecer, a morte de Jesus não serviu para eles. Só vai servir para aqueles que crêem. Glória a Jesus. Então você passe a crer no Senhor Jesus. Deixe de adorar ídolos que não pode fazer nada. Onde é que um pedaço de bronze, de ferro, de madeira pode fazer algo por alguém? Só tem um Deus, Criador de todas as coisas, que criou nós para adorar Ele, o Senhor dos Exércitos, Jeová Jiré, Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Shalom. Ele ama você e quer que você se arrependa dos seus pecados e confesse o Filho de Deus, Jesus Cristo, como único e suficiente Salvador, para que os seus pecados sejam perdoados e seja lançado no mar do esquecimento. Jesus te ama. Glória a Jesus. Então, meu amigo, aqui esse vídeo, esse áudio para você ler e meditar. Que Deus ama você. Você é uma pessoa muito importante para Deus, mas nós temos que reconhecer que somos pecadores para poder Jesus nos salvar. Amém? Glória a Deus, aleluia.